Sejam bem-vindos à minha primeira aula específica sobre branding. Já dei algumas outras aulas sobre temas ligados à marca, marketing, cultura de marca, mas essa é específica sobre branding. E eu vou começar essa aula de um jeito muito direto e objetivo, desconstruindo alguns conceitos que são equivocados, que são errados, mas que são muito comuns. O primeiro é de que branding é marca, logomarca no sentido visual dessa expressão. Tem muita gente que fala que redesenhar marca é algo chamado de rebranding, e não é exatamente isso, tá? Ou que trocar o nome de uma empresa é fazer rebranding, não é exatamente isso. Tem alguma conexão com isso, mas não é exatamente isso. O que branding não é logo, não é identidade visual, ok? Um outro ponto que tem muita confusão: branding não é marketing. Tem muita gente que confunde na hora de falar, fala que é marketing. Eu já ouvi alguém falando uma vez que o jeito como você expõe o seu produto na vitrine, isso é branding. Não deixa de ser, porque marketing está contido na construção de marca, está contido no branding, mas não é exatamente isso. Isso é uma estratégia de ponto de venda, que é uma disciplina, é uma ferramenta de marketing lá dos anos 50 e 60, dos 4 P's de Kotler, seguindo e concluindo essa primeira parte dos equívocos. Não é logo, não é identidade visual, não é marketing, não é aquilo que você faz utilizando as ferramentas de marketing. Depois desses esclarecimentos, o primeiro conceito é: branding não se faz de fora para dentro, se faz de dentro para fora. Então o marketing é sim de fora para dentro, é do mercado, essa conexão, essa ponte que ele faz entre o mercado e a marca. O branding não, ele tem necessariamente que começar de dentro para fora, porque está ligado a, segura esse conceito, identidade. Quem a marca é o ponto de partida para a construção de branding. Então, segura esse conceito e se apega e entenda isso muito claramente. O branding começa de dentro para fora, começa com a identidade. E o marketing cuida da imagem. Então, a gente tem esses dois parâmetros, né? Identidade e branding, imagem e marketing. O ideal é que o marketing e a imagem se aproximem o máximo possível de quem a empresa é. Um dos maiores erros que qualquer marca pode cometer na sua trajetória de mercado é falar ou tentar construir uma imagem que vai em desencontro de quem ela é. O outro ponto fundamental desse conceito é atitude, ação. O marketing, eu gosto de fazer bem essa comparação para deixar claro na cabeça das pessoas, dos meus alunos, mentorados, seguidores, etc. Marketing é discurso, é aquilo que você fala, é a sua aparência, é a maquiagem, é a embalagem, é aquilo que tenta transformar em comunicação, em pontes visuais, verbais, não verbais, etc., aquilo que você é. O branding se expressa nas suas atitudes e elas estão presentes em todas as suas decisões de negócio. Então, as suas decisões de negócio sobre time, contratação, demissão, política de RH, benefícios, flexibilidade de horários, todo o seu conjunto de decisões ligados ao time também é branding. Também faz parte de branding, porque é também uma expressão da sua identidade. A gente sempre começa estudando e investigando identidade com um ponto fundamental. É outro conceito que é sine qua non, é indispensável para você entender e praticar a disciplina de branding, que é cultura de marca. Por que esse conceito de cultura ele está tão ligado a branding? Porque muitas vezes a gente separa, a gente acha que cultura é uma coisa só interna, mas não é, porque ela começa de dentro para fora e ela transborda. Aquilo que você toma como decisão e atitude transborda, em algum momento vai desaguar no mercado, vai desaguar em quem você é e na imagem que as pessoas têm sobre você. Certo? Um book de cultura, por exemplo, é aquele book que passou pelos estágios de investigação e de codificação da cultura. Como é que se dá essa investigação da cultura? Mergulhar na biografia dos líderes. Normalmente tem um fundador, mas tem os líderes que ajudam as empresas também a crescerem, a se consolidarem, a se transformarem em marca, enfim, a ganharem mercado, a alavancarem. Então, normalmente, quando se estuda uma empresa já de alguns anos ou que obteve algum sucesso, você vai estudar ou investigar a cultura
através do estudo da biografia dos líderes que fizeram a empresa chegar até ali. Então, nesse estudo sobre os líderes, você vai entendendo nos pormenores quem eles são, como é que foi a infância deles. A gente usa muito uma técnica no nosso trabalho de investigação de cultura, que é dos setênios. Você divide a fase da vida de 7 anos, do 0 aos 7 anos, 7 aos 14, 14 aos 21, 21 aos 28 e assim por diante. Você vai conseguindo mapear a trajetória das pessoas. Então, esse trabalho de cultura, de registro e decodificação, ele faz essa articulação, ele transforma o que é a sua identidade em algo claro e definido. Próximo passo é codificação, é transformar aquilo em declarações, propósito, princípios e valores, crenças. Então, toda essa parte de cultura vai organizar a sua identidade e a partir dela que serão feitos os instrumentos que estão ligados a todas as decisões da empresa. Por que branding é mais importante e tem que ser olhado com mais cuidado, começando pela cultura? Todo o embasamento de marketing está construído sobre o mercado. Mas acontece que os produtos, ainda mais nos dias de hoje, eles têm um prazo de validade muito mais curto. A necessidade de transformação é muito mais rápida. Esses dias eu vi um vídeo daquele cientista Neil deGrasse Tyson, que ele estava contando a trajetória de como os carros superaram os cavalos em 20 anos. E aí ele diz o seguinte, olha, o meio de transporte principal dos seres humanos foram os cavalos durante milhares de anos, e existia uma indústria inteira que se sustentava desse traço cultural. Carroça, charrete, marceneiro, ferradura. Então existia um ecossistema industrial que se baseava nesse traço cultural. Em 20 anos, de 1910 a 1930, os carros simplesmente mataram essa indústria dos cavalos. Mataram, não existia mais. Todo mundo tinha carro. Quer dizer, em 20 anos você pode derrubar barreiras de milhares de anos. Hoje, do nada, de um dia para o outro, em uma semana, tudo pode se perder. Em uma semana, negócios centenários podem ir à falência. Isso é um fato. E isso dá a dimensão de por que o brand é muito mais importante do que o marketing. Porque enquanto o marketing está lá cuidando de produto, de preço, de comunicação, de mercado, o que vai fazer com que a empresa enxergue e mantenha e se sustente e tenha um rumo para onde eu vou seguir no meio desse caos é a cultura, que é a expressão primeira de branding. A Microsoft tem como crença principal conectar as pessoas àquilo que é importante para elas. Esse é o propósito dela. Perceba como isso, e nessa declaração que tem cultura e branding, como orientadores, não existe absolutamente nada que fale de produto. Bom, então o importante para você é entretenimento. Vou criar um produto ligado a entretenimento, que é o Xbox, por exemplo. Então, o que é importante para você é o desempenho do seu negócio. Então, você tem as ferramentas do Microsoft Office. Então, quando você tem diretrizes de branding e de cultura direcionando o seu olhar e as suas decisões, o caos pode estar o caos que for do lado de fora, que você vai saber o que fazer. Você vai ter um rumo muito claro para a tomada de decisão. Voltando à questão de como a identidade se manifesta, isso é muito importante. E de como é uma identidade que se transforma em cultura, em manifestações, transforma e cria marcas fortes. Eu trago algumas das histórias mais interessantes dos negócios e mais ilustrativas, que eu já contei ela algumas vezes, mas ela é muito clara em como isso acontece no dia a dia. Por isso eu vou repetir. Esse bebê foi rejeitado pelos pais biológicos e depois foi rejeitado pelos primeiros pais adotivos. Eu estou falando da história da biografia de Steve Jobs. Um bebê bastardo fora do casamento era uma afronta cultural para os dois. Então, na cabeça dele, a rejeição dele veio do establishment, dessas regras culturais muito rígidas. Então, isso ficou tão marcado na personalidade e na história dele que quando ele criou a Apple, tudo que representava establishment se transformou em inimigo para ele.
No começo da história da Apple foi a IBM. Tem a foto clássica que eu gosto de contar, ele colocando o dedo do meio para a IBM justamente por isso. E ele queria sempre ter o comercial clássico 1984 também, que chega um rebelde e destrói tudo, fazendo referência ao livro e ao filme 1984. Então a Apple, desde o início da sua trajetória, é assim que a gente verifica a cultura de uma marca, estudando a biografia dos fundadores e líderes. Ele colocou essa ojeriza que ele teve a partir da rejeição que ele, quando bebê, em cima de tudo que representava regras muito rígidas, que representava padrões. E ele levou isso em toda a trajetória de construção da marca, inclusive nos produtos. Os produtos da Apple eram fechados. Não aceita nada de fora, porque eu tenho um círculo fechado, porque o que é meu, porque ele não suportava mais a rejeição. A rejeição era tão típica dele que muitas vezes tem histórias de e-mails que ele mandava para o Google, pro Larry Page, para os fundadores do Google, da Microsoft, das Big Techs americanas, xingando o povo, falava: vocês estão querendo roubar o meu funcionário, o meu executivo. Era um arroubo daquilo que estava incrustado na essência dele, da biografia da infância, aquela rejeição. Imagina alguém trocar ele por uma outra grande empresa. Aquilo feria ele de morte. Então, até a política dele de RH era assim, é o tudo ou nada, a sua vida é minha, porque ele era uma maneira de compensar o amor que ele não teve dos pais. Então isso se manifestava, e isso ajudou a Apple a se tornar quem ela é hoje, né? Eu não estou fazendo juízo de valores aqui, estou falando o que aconteceu de fato e como a identidade se manifestou na política corporativa da empresa. Por isso que tudo da Apple é tão perfeito, já nasce tão perfeito. Ele era chato com a curvatura do iPhone, que não podia ser muito quina, nem muito quadrado e nem muito redondo, e ele era chato nos mínimos detalhes, porque quando você é perfeito, a chance de ser rejeitado pelas pessoas é muito menor. Então percebam como isso desagou por todas as decisões dele. Existe uma indústria musical, eu vou criar o iPod então. Existe o Walkman, existe essas questões musicais. Não, eu vou criar um iPod, eu vou destruir ao mesmo tempo o CD, eu vou destruir o vinil, eu vou destruir as fitas cassete, eu vou destruir tudo que existe, que já tem algum padrão definido. O primeiro projeto que foi desenvolvido do zero depois que ele morreu, que foi o Apple Watch, é um sucesso. E é outra quebra de um mercado. Existe o mercado certinho dos relógios, que são os relógios suíços. Não, acabou. Isso é mais um padrão? Então eu vou destruir esse padrão. É o relógio digital japonês. Eu vou destruir esse padrão. Então toda essa disrupção que faz parte da essência da Apple vem disso. Ele não suportava regras, ele não suportava padrões e aplicava isso nos seus negócios. Isso é branding, isso é identidade manifestada, isso é aplicar a sua identidade de fato em todas as ferramentas de negócio da empresa. Eu trago agora um segundo conceito de aplicação de branding na prática, que é a criação de comunidade. Porque entenda o seguinte, toda marca, quando ela começa a crescer, ela forma uma comunidade. Ela cria as pessoas que são simpatizantes, que são membros dessa comunidade, não são apenas clientes. Quando você aplica branding e faz branding, de fato, você tem essa pretensão de formar em torno da sua marca uma comunidade, em que as pessoas têm voz, têm diálogo, elas advogam pela marca, elas ajudam a marca a consolidar a sua identidade. No nosso dia a dia, a gente tem as nossas comunidades. Eu, por exemplo, me sinto um membro integrante da comunidade Apple. Tenho vários produtos Apple, meu computador é Apple, meu notebook é Apple, meu celular é Apple. Eu sou assinante de todos os aplicativos e serviços da Apple, eu compro a nuvem da Apple, eu compro a TV da Apple. Eu me sinto parte dessa comunidade e eu advogo pela marca. Mas como é que você vai fazer isso no seu negócio? Como é que vai construir a comunidade? O primeiro passo é fazer as bases dessa comunidade. E existem alguns componentes que fazem parte dessas bases. E você vai ter que preencher as lacunas e construir as respostas para essa comunidade. O primeiro componente de comunidade é a história de criação.
É exatamente o que eu disse sobre a biografia. De onde veio essa marca? Quem é você? Qual é a sua trajetória, a sua jornada até chegar aqui e se transformar num empreendedor e construir a sua marca? Né? Ou se você trabalha, do departamento de marketing de uma grande empresa, da área de marketing, de comunicação, de onde vem a história da marca, do fundador, qual é a trajetória, que perrengues o fundador passou até construir a marca e com que objetivo ele construiu essa marca. Então, a história de criação fortalece a comunidade, pessoas se conectam com histórias há milhares e milhares de anos. Jesus, muito dos ensinamentos do Cristo foram passados através da contação de histórias, das parábolas, né? Então, esse recurso de storytelling, ele faz parte de quem é o ser humano, de como ele absorve e compartilha conhecimento. Item 2, crenças. Beleza, no que essa marca acredita? Dentro da sua área, o que você acredita que é bem feito? O que você acredita que é inovação dentro da sua área? Para que você acha que a sua área existe para as pessoas? Que impacto para o mundo você acredita que a sua empresa e a sua organização podem trazer? Quais são as crenças que te fazem definir claramente a sua razão de existir? Definir essas crenças, 5, 6, 7, de 4 a 7 crenças, eu acho que é um número ok, e trabalhar e fortalecer elas através de atitudes, que são as decisões de negócio, vão ajudar você a construir o seu branding através da técnica de comunidade. Símbolos, que são símbolos, são imagens mentais que podem esclarecer essas crenças ou codificar em imagens para as pessoas, deixar isso mais claro, mais tangível, né? Além disso, são os rituais. A comunidade do rock and roll tem uma série, o headbanging, os shows de rock, os solos de guitarra, tem uma série de rituais que são construídos para todo tipo de comunidade, né? Então, o que a sua empresa pode fazer, por exemplo, internamente? Quando chega na meta, quando bate a meta, quando entra alguém novo, ou nas reuniões semanais, que tipo de decisão de negócio você pode transformar em processo, com disciplina e que tenha esse caráter de ritual? Olha, um exemplo de ritual que é mais simples, mais próximo de todos nós e que é de redes sociais que também são importantes. A bicicletinha do Paulo Musi todo dia de manhã. Paulo Cavalcante Musi. Né? Aquele cardio em jejum que ele faz e ele faz a live, é um ritual, não deixa de ser. Eu tenho um amigo que é médico e faz toda terça-feira, ele abre caixinha de perguntas, né? Então, para ele, a comunidade dele, ele é cirurgião, um oncologista, então a comunidade dele sabe que toda terça-feira ele vai responder perguntas sobre exames, câncer e etc, tratamento e tudo mais. Além disso, um outro importante são os inimigos. Os inimigos são super importantes e eles podem ser pessoas, podem ser empresa ou podem ser comportamentos. Esses dias eu vi uma coisa interessante, tem uma comunidade de homens que se vestem bem no Instagram, eu sigo algumas, né, apesar de não funcionar, não coloco em prática nada, me visto como um mulambo, mas eu gosto de ver o que é se vestir bem. E os caras, um dos inimigos nessas comunidades são os sapatênis. Eles odeiam sapatênis. Eu tenho vários, uso de vez em quando. Mas para essas comunidades, um dos inimigos é um sapatênis. Eleger esses inimigos dá clareza. Eu acabei de citar o exemplo da IBM, né? Para o Steve Jobs, tudo que tem regras muito definidas e rígidas são inimigos. O establishment é o inimigo. Então, a eleição desses inimigos é muito importante. Um outro ponto é linguagem, são os jargões. Você tem os seus próprios jargões, né? Os seus slogans, suas frases principais, as suas crenças transformadas em jargões, um jeito de falar, uma expressão. Tem até alguns conteúdos que eu cito os jargões do Neymar, por exemplo, aplicando aqui numa marca pessoal, né? A expressão parça, tudo aquilo saudade de tudo aquilo que a gente não viveu, né? Tudo passa, que é uma expressão que ele tem até tatuado no ombro, que faz parte da crença. É uma linguagem muito específica do Neymar, né? Essas expressões, frases, jargões que fazem parte de uma linguagem própria também são um dos pilares de comunidade. E o último elemento da comunidade é o líder, né? O líder é um elemento muito importante, a eleição do líder, né? Definir um líder muito claro da comunidade. Bom, aí você tem dois caminhos, ou você escolhe alguns líderes para representarem a sua marca, no caso de não ter um fundador, a Apple tem um líder claro, por exemplo, que é Steve Jobs, mas a Nike usa vários líderes, que são os atletas de altíssima performance,
para personificarem a marca. Então eleja os líderes da sua marca. Se é uma marca de uma pessoa só, se é uma comunidade do Instagram, aí obviamente é aquele interlocutor, é o Paulo Musi que eu citei. Mas toda marca tem que eleger os seus líderes, aquelas pessoas que são admiradas pela sua comunidade. Então saiba escolher bem os seus líderes, que você está escolhendo bem os seguidores da sua comunidade, os seguidores da sua marca também, tá? Esse é o 7º e último ponto de comunidade. Nós aqui internamente aplicamos alguns outros conceitos para a comunidade, né? A gente aplica também audiência clara de quem é a sua comunidade, porque aqui a gente está falando de produção de conteúdo. A gente tem também claramente o propósito, associando aqui um elemento de cultura para a formação da nossa comunidade. E um outro ponto que a gente trouxe é o arquétipo. Eu não falo daquele arquétipo de negócios, não. Eu gosto de beber na fonte, eu vou nos arquétipos junguianos, que no nosso caso é o arquétipo do sábio, que é aquele que transfere e compartilha conhecimento. É aquele a quem você recorre quando você precisa de conteúdo, de esclarecimento, de rumo, de orientação. Eu queria falar aqui dessa união entre branding e marketing, entre identidade e imagem. Então é disso que eu quero falar. Eu quero usar o exemplo da estratégia de linha narrativa, de você criar uma linha narrativa e que essa linha narrativa se aplique em todas as suas decisões de negócio. Isso começa lá na cultura, lá na identidade, mas é decodificada por uma linguagem de marketing que pode chegar às massas, que pode chegar ao público externo à empresa. E quando você tem essa linha narrativa definida e começa a repeti-la ao longo dos anos em tudo que você faz em termos de imagem, em termos de marketing, você tem a construção de uma marca muito sólida, como no caso do Red Bull da Asas. Os caras manifestam através de ações de marketing essa questão de fazer as pessoas superarem, irem além do que elas são de fato, porque a gente não tem asa, né? Olha essa imagem mental como ela é poderosa, te faz voar, você vai além das suas capacidades, você atinge o sobrenatural em relação a quem você é, né? A mensagem subliminar é essa, você pode muito mais do que você acha que pode, você pode chegar muito mais longe. O Red Bull da Asas é isso. Então você tem essa linha narrativa que se desdobra em ações como patrocinar equipe de Fórmula 1. E bem feito, tá? É a equipe que ganha tudo nos últimos anos, já ganhou um monte de campeonato, bate em Ferrari, bate em Mercedes, os caras fazem bem feito. Dão asas mesmo. Não é só aquela coisa figurativa, uma açãozinha de marketing, não. Eles se importam e põem grana de fato. E guarda isso. Onde você coloca o seu dinheiro, diz quem você é. Então, se você é aquilo, você tem que colocar skin in the game, para deixar isso claro. Você coloca grana. Você acha que a Red Bull investe pouquinho, né, para patrocinar a Fórmula 1 e ser a melhor equipe e bater em Ferrari, em Mercedes, em marcas centenárias do mercado automotivo? Deve ser um altíssimo investimento. Depois a gente pode até falar sobre números. Mas tem um grande investimento. Os caras fizeram corrida de avião já no Rio de Janeiro para 1 milhão de pessoas assistindo na orla. Você acha que uma corrida de avião custa quanto? Então isso é manifestação clara de identidade com essa linha narrativa te dá asas. Então, quando você junta branding e marketing, o resultado é a força de uma comunidade como a da Red Bull, que tem esses valores de marca que, quando você olha, cara, Red Bull é só um energético. Tem dezenas e dezenas de energéticos como a Red Bull no mercado. Dezenas. Só que com a força dessa marca e dessa comunidade, em que a imagem está muito próxima da identidade, não tem nenhuma. Nada se compara à comunidade que já faz parte da cultura esportiva, do radicalismo global, a Red Bull. Isso é essa junção absoluta e perfeita que você deve perseguir, mesmo que seu negócio seja pequeno, tá? Nas pequenas coisas, é no seu Instagram, é no e-mail que você manda para os clientes, é na maneira como se comporta no WhatsApp, é na sua política interna com o seu time, que seja uma pessoa o seu time. Já faça essa definição, já aplique, já faça o seu tratado de cultura, coloque isso em palavras, faça essa jornada de autoconhecimento, faça o seu book de comunidade, preencha todos esses pontos e a partir disso você vai ver que seu desempenho vai ser insuperável, você fica imparável. Manifeste tudo isso.
Manifeste a sua identidade e aplique ela em todas as suas decisões de negócio. Tudo comunica. Tudo comunica. Ah, não é só comunicação que comunica, não é só campanha de marca que comunica. Não, produto comunica sim. Você toma um produto e fala, isso é bom, é ruim, você formou uma opinião. Você foi impactado por uma ação. Quando você forma uma opinião sobre alguma coisa, teve essa conexão de comunicação, mesmo que seja não verbal. A embalagem comunica, claro, você vai abrir alguma coisa, aquilo te dá uma impressão boa ou ruim, né? O preço comunica, claro, um preço altíssimo é sinal de coisa boa, um preço baixíssimo é sinal de coisa ruim. Ah, o jeito como você trata os funcionários comunica? Claro que comunica. Conexão entre pessoas e eles que vão fazer o atendimento de quem está de fora. Como é que você acha que eles vão atender as pessoas se eles estão sendo maltratados? Então, política de RH comunica? Lógico que comunica. Tudo comunica. Por isso que a identidade manifestada é o brand e a construção de marca. Porque no fim do dia, todas as suas decisões de organização de negócios refletem a sua identidade e comunicam alguma coisa para as pessoas. Então, tudo comunica e tudo constrói ou destrói uma marca, ok? Muito obrigado, até a próxima aula, a gente se fala.